da galinha. marrinha. Ô, mano, tá servido, Lelê? Tá servido? Galinha assada hoje na janta, hein? Mostra o que você comprou mesmo aí de calabresa, aquela crua, aquela inteira. Que é isso, mano. Tá? E o Ramon falou, né, Lelê? E, mano, né, que não. que ele falou? A diferença desse Corinthians para o que tava lá quando ele chegou é grande. Mas que os dois perdem. Pior que é. E que não merecia perder. O Corinthians não merecia perder. É que foi a primeira derrota, né, do Ramon desde que ele chegou aí, tava invicto. Mas assim, eu vou ser sincera pra vocês. Eu esperava um jogo até mais difícil. Se tratando de Atlético Mineiro, que pra mim tem um elenco muito bom, muito qualificado, né, jogando lá na arena deles e tudo mais. Eu esperava um jogo mais difícil e não foi. A questão de desempenho, o Galo praticamente não fez muita coisa na partida, não levou muito perigo ao gol do Hugo Souza, né? O Corinthians, ele jogou bem dentro da medida do possível, assim, e quando eu digo bem, gente, não é que o Corinthians tá jogando muito, não é que o Corinthians já está ok, não é que o Corinthians já está pronto pra brigar por título, nada disso, mas é uma comparação com o que era, a gente já vê sim uma evolução. O time tá jogando melhor? Está. Não significa que tá já 100%, né? Que, nossa, já pode brigar por título. Não. Mas, pô, digamos que antes era nota 3 e hoje é nota 5. Ao próprio time. Você tem uma evoluçãozinha ali, sim. Né? O Corinthians teve mais oportunidades, inclusive teve chances claras de gol. O Rodrigo Garro criando sempre oportunidades, porque é um baita jogador, Esse consegue bom, pensar no jogo, mas infelizmente nem sempre os atacantes conseguem acompanhar o raciocínio dele. Muitas vezes desperdiçam as chances que o Garro cria. Yuri Alberto, né, fez o gol, mas perdeu muitas oportunidades mais uma vez, né? A fase do Yuri realmente, olha, tá complicado. E aí, eu até brinquei, né, no jogo ali, que o Garro deve ter uma raiva repreendida por dentro. Porque se a gente tivesse alguns atacantes um pouquinho melhores, um pouquinho mais técnicos, né, mano? Acho que o Garro, ele já tava com umas 10 assistências a mais aí no campeonato. Né? Só que toda hora ele pifa o Yuri na frente do gol, o próprio Romero, às vezes também, né? O Wesley, enfim. E muitas vezes em tomada de decisão ou na finalização, esses jogadores pecam. Então, assim, o Bento até trouxe os números ali de que o Palmeiras é o time que mais perde oportunidades, mas acho que o Corinthians não deve ficar atrás não, viu, Bento? Porque, assim, teve uma época, a época do Mano Menezes, do Lázaro ali, que a gente não criava, tinha muita dificuldade em criar. Hoje não, a gente já consegue criar, então já teve uma evoluçãozinha. Só que, porém, né, cria e também não consegue converter, né? Tem uma dificuldade ali em ter um ataque efetivo o Corinthians, né, mano? Mas, assim, o jogo, pra falar a verdade, não sei se o Mano tem esse mesmo sentimento, mas é o sentimento do De Paula, por exemplo, que tava aqui narrando comigo. Ele falou, pô, injusto esse resultado e tal. Eu nem vou compactuar da palavra injusto, porque eu sempre tive essa opinião que a justiça no futebol é bola na rede. Então, pra mim, não tem essa de tipo, se você macetou o jogo inteiro, teve 20 oportunidades e não fez gol, o outro time teve uma só e fez. Mérito do adversário que foi efetivo e você tem que cobrar o seu ataque que não conseguiu converter. Porque a gente sabe que a regra do futebol é essa, a justiça do futebol é bola na rede. Se não tem bola na rede, não adianta ficar reclamando. Né? Então, não acho assim que seja injusto, mas é aquele gostinho, mano, de decepção. Talvez seja o pior tipo de derrota, porque é aquela que você pensa, putz, dava pra vencer, né? O Corinthians teve oportunidades pra vencer, foi bem, principalmente no primeiro tempo e tal. E o Galo venceu ali, achando os gols em 2 pênaltis, né? E que pra mim foram pênalti, tá? Na minha opinião, então acho que não tem essa também de, é porque venceu com 2 pênaltis. Se o teu time fez pênalti, né? Mérito deles também, e, enfim, teve que ter a cobrança e eles fizeram os gols dessa maneira. Mas o Corinthians, na minha opinião, mano, não foi mal, né, no desempenho. Claro que a derrota, né, veio aí a primeira derrota do Ramon Dias, mas a gente fica com esse sentimento de, putz, dava pra ter vencido ou arrancado um empate lá. Olha, eu acho que o Corinthians, ele pecou justamente pela sua ineficiência ofensiva, mas pra mim o Corinthians foi muito melhor que o Atlético, muito melhor, mas não foi pouco melhor não, foi muito melhor. Se você pegar as chances de gol do Corinthians, o Corinthians teve pelo menos aí umas 7 ou 8 claras. Vamos lá, no primeiro tempo, teve lá um lance lá que o Garro cruza lá e o Romero não alcança. A bola passou praticamente quase na linha do gol, o Romero acabou entrando pra dentro do gol e ele não alcançou.
Chute do Yuri Alberto, bola no cantinho, Matheus Mendes espalmou para escanteio. A chance do Yuri Alberto antes de sair o gol. Ele cara a cara com o goleiro, acaba chutando, o goleiro acaba defendendo, enfim, no escanteio, 1-1 ali. O Corinthians acabou empatando o jogo. No segundo tempo, o Corinthians ele volta com 3 minutos de jogo, teve uma chance do Rian, cara a cara com o goleiro, desperdiçou. Teve uma outra chance lá que foi dupla. O Yuri Alberto bate, o goleiro também faz uma defesa, no rebote o Garro de cabeça desperdiça. Teve outro lance lá, o Coronado enfia uma bola pro Wesley. Ele dá um tapa lá cara a cara com o goleiro, abrindo demais o campo, não tendo talvez aí o domínio da bola para poder já bater no gol, mas uma chance clara desperdiçada. Só que eu numerei pelo menos 7 ou 8. 7 ou 8, chances claras. Não tô falando chute no gol, tô falando chances claras de gol. Chances que foram muito boas e que o Corinthians não soube aproveitar. O próprio Yuri Alberto, por mais que eu acho que ontem ele não foi das piores partidas que ele já fez, mas é um cara que para fazer um gol ele perde 4. E eu sei que hoje tem as Yuri Albertetti da torcida do Corinthians aí, os soldadinhos do Yuri, que qualquer coisa, mas ele corre. Gaviões da Fienzo, corre. Gaviões da Fienzo. Não, mas não, Gaviões não. Mas tem uma torcidinha Nutella do Corinthians que acha que correr tá bom. O cara custa o que custa pro Corinthians, ele precisa fazer gol, porra. O Yuri Alberto ele precisa ter um aproveitamento melhor das chances que ele cria. Não dá pra achar, mas o Yuri Alberto nos últimos 2 jogos, ele fez 2 gols. Ok, um de pênalti e um na cabeça dele que a bola tá... Inclusive o Yuri Alberto é campeão de fazer os mais difíceis e perder os mais fáceis. Mas, porra, é pouco, velho. Aí, o cara que é só... O cara que gosta de números, o cara que é o matemático, olha, mas nos últimos 2 jogos ele marcou 2 gols. O cara teve 8 chances de fazer gol e faz 2, você acha que tá bom? Tá ruim, velho, tá ruim. Então, nesse ponto, cara, eu acho que o Yuri Alberto ele precisa realmente se cobrar um pouco mais, treinar um pouco mais para melhorar as finalizações dele. Mas eu acho que ontem o Corinthians ele perdeu uma grande chance de sair vitorioso do campo do Atlético, jogando em Minas. O Corinthians ontem perdeu uma grande chance de somar 3 pontos. E eu acho, Lele, que o Corinthians não melhorou da nota 3 para nota 5. Hoje o Corinthians já é um time pelo menos nota 7. É claro que precisa melhorar para ser um time competitivo, para chegar no estágio 10 que a gente quer, para disputar títulos. Mas hoje, comparado mesmo com o que você falou do Corinthians anterior, do Corinthians do Antônio Oliveira, aquilo ali para mim não era nota 3, era nota 1. E hoje o Corinthians para mim é um time nota 6,5, 7. Precisa melhorar? Claro que precisa. Tem nomes que estão chegando ainda aí? Claro que tem. Mas hoje o Ramon Dias ele deu uma outra cara pro time. O Corinthians hoje não é mais aquele time covarde, bunda mole e cagão, que tomava um gol no campo do adversário e não reagia. Ontem, quando o Corinthians tomou um gol, pôs a bola no chão, tranquilidade, criou lances, empatou o jogo. Poderia ter virado se tivesse um pouco mais de competência ofensiva. Mas pra mim o Corinthians tá no caminho certo, sim. E pela bola que tá jogando, Lele, eu acho que escapar dessa zona ali perto do Z4 é questão de tempo. Então, a única questão, mano, né, que essa derrota ela foi ainda mais dolorida por esse sentimento de que, pô, dava pra ter vencido. E também porque os adversários que estão brigando aí nessa zona de rebaixamento acabaram vencendo jogos surpreendentes, como o Vitória, que venceu o Palmeiras. Né? A gente teve vitória do Fluminense diante do Bragantino tudo também. Isso muito bonito pro futebol, viu? O Grêmio voltando a vencer lá em Chapecó, venceu o Vasco. Então, assim, aquela questão que você não pode relaxar por ter vencido 2 jogos seguidos, ter levantado um pouquinho na tabela, porque é questão de uma rodada só pra você voltar ao sufoco. Claro. Né? Então, assim, foco agora no jogo é Brasileirão. molezinha, não é? Juventude. Tem o Grêmio agora, Então, quarta-feira, pela Copa do Brasil, e Juventude em casa no domingo. Mas tem pelo que Brasileirão. ganhar. Aqui em Corinthians. Tem que ganhar. Aqui em Corinthians. Então vamos lá, até saiu o árbitro aí que foi a grande Mas esse é o polêmica. jogo, viu, Motinha? Não, mas esse é o jogo contra o Juventude, que é o próximo no Brasileiro. O próximo do Corinthians é na Copa do Brasil, meio de semana com o Grêmio. Mas o próximo mesmo, no Brasileiro, é o Juventude. Esse pro Corinthians é final de campeonato. O Juventude tá acima do Corinthians na tabela, RG, com 2 jogos a menos. Tem que ganhar. Então E perdeu o Romero esse é um pra esse adversário jogo, que o viu, Corinthians mano? tem que tirar. Perdeu o Romero pra esse Como é que jogo. eu vou- É terceiro reforço. amarelo.